Falsos profetas na Bíblia. Como identificá-los e por que isso importa hoje? Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um tema que, embora antigo, é incrivelmente relevante para os nossos dias: os falsos profetas. Quem são eles? Como a Bíblia nos alerta sobre sua presença? E, mais importante, como podemos discernir a verdade em meio a tantas vozes? Desde os tempos mais remotos, a figura do profeta tem sido crucial na história da fé. Eles eram os porta-vozes de Deus, os mensageiros da verdade divina. Mas, junto com os verdadeiros, sempre existiram aqueles que se apresentavam como tal, mas cujas palavras e intenções eram, na verdade, um engano. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre esses lobos em pele de ovelha. Neste vídeo, vamos explorar as características e os métodos desses falsos profetas, analisar exemplos bíblicos marcantes e, finalmente, entender por que o discernimento é mais vital do que nunca em nosso mundo atual. Fique conosco, porque o que você vai aprender aqui pode mudar a forma como você enxerga muitas coisas. Vamos começar. Características e métodos dos falsos profetas. Para começar, como a Bíblia nos ajuda a identificar um falso profeta? Ela nos dá critérios muito claros. O primeiro e talvez mais importante é mensagens contraditórias à palavra de Deus. Um verdadeiro profeta nunca contradiz a revelação divina já estabelecida. Se alguém afirma falar em nome de Deus, mas suas palavras vão contra o que está escrito nas Escrituras, é um sinal de alerta vermelho. Lembrem-se de Deuteronômio, capítulo 13 dos versículos 1 ao 5, que nos adverte sobre profetas que incitam a seguir outros deuses, mesmo que seus sinais se cumpram. Ou Jeremias, capítulo 14 versículo 14, onde Deus condena aqueles que profetizam mentiras e enganos de seus próprios corações. O segundo ponto crucial são os frutos e comportamento. Jesus foi muito claro: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, capítulo 7 versículo 16. Isso não se refere apenas às profecias, mas ao caráter e ao estilo de vida. Falsos profetas frequentemente exibem ganância, usando a fé para enriquecer, como vemos em Pedro 2, capítulo 2 versículo 3. Eles podem ser imorais, buscando prazeres egoístas, e muitas vezes são orgulhosos e arrogantes, buscando a própria glória em vez da de Deus. Além disso, seus ensinamentos podem causar divisões e introduzir heresias que negam as verdades fundamentais da fé. Em terceiro lugar, temos o teste da profecias que não se cumprem. Este é um critério prático e inegável. Deuteronômio, capítulo 18 dos versículos 20 ao 22 é enfático: se a palavra que um profeta fala em nome do Senhor não se cumprir, então não foi o Senhor quem falou. É um teste simples, mas poderoso, da autenticidade de uma mensagem. Quarto, observe a popularidade e agradar aos ouvintes. Falsos profetas muitas vezes dizem o que as pessoas querem ouvir, em vez da verdade, que pode ser impopular. Eles prometem paz, mesmo quando não há paz, como Jeremias alertou, Jeremias, capítulo 6 versículos 14. Eles evitam confrontar o pecado e buscam a aprovação humana, não a divina. E por último, mas não menos importante, sinais e prodígios enganosos. Embora Deus opere milagres, a Bíblia nos adverte que falsos profetas também podem realizar feitos sobrenaturais para enganar, se possível, até os escolhidos. Mateus, capítulo 24 versículo 24 e Tessalonicenses 2, capítulo 2 dos versículos 9 e 10. O milagre em si não é o único critério. A mensagem que o acompanha e a quem ele aponta são cruciais. Exemplos de falsos profetas na Bíblia. A Bíblia está repleta de histórias que ilustram esses princípios. Vamos analisar alguns exemplos marcantes de falsos profetas e o que podemos aprender com eles. Balaão, Números, dos capítulos 22 ao 24. Balaão é uma figura intrigante. Embora Deus tenha usado sua boca para proferir profecias verdadeiras e até bênção sobre Israel, sua motivação era ganância. Ele tentou amaldiçoar Israel por dinheiro e, quando não conseguiu, aconselhou o rei Balaque a levar o povo de Israel ao pecado através da imoralidade e idolatria. O Novo Testamento o aponta como um exemplo de falso profeta por seu caráter e por levar o povo ao erro. Ele é um lembrete de que até mesmo dons espirituais podem ser corrompidos por motivações erradas. Ananias, Jeremias, capítulo 28. No tempo do profeta Jeremias, surge Ananias. Enquanto Jeremias profetizava o exílio e a servidão à Babilônia como juízo de Deus, Ananias trazia uma mensagem de paz e libertação rápida,
prometendo que o jugo babilônico seria quebrado em 2 anos. Ele chegou a quebrar o jugo de madeira que Jeremias usava como símbolo da servidão. Mas Jeremias, o verdadeiro profeta, declarou que Ananias morreria naquele mesmo ano por ter profetizado mentiras em nome do Senhor. E assim aconteceu, provando a falsidade de Ananias. Este é um exemplo clássico do teste da profecia que não se cumpre. Simão Mago, Atos, capítulo 8 dos versículos 9 ao 24. Já no Novo Testamento, encontramos Simão Mago. Ele era um feiticeiro em Samaria que impressionava as pessoas com seus poderes. Quando Filipe pregou o Evangelho e realizou milagres, Simão se converteu e foi batizado. No entanto, ao ver os apóstolos Pedro e João impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, Simão tentou comprar esse poder. Pedro o repreendeu severamente, mostrando que seu coração não era reto diante de Deus e que ele estava cheio de amargura e iniquidade. Simão Mago nos alerta sobre aqueles que buscam o poder espiritual para ganho pessoal, e não para a glória de Deus. Os profetas de Baal, Reis 1, capítulo 18. Um dos confrontos mais épicos na Bíblia é o de Elias com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá no Monte Carmelo. Esses eram profetas que serviam a outros deuses, promovendo a idolatria em Israel. O desafio de Elias era simples: o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. O resultado foi uma demonstração inegável do poder do Deus de Israel e a exposição da impotência e falsidade dos profetas de Baal. Este episódio destaca a importância de adorar somente ao Deus verdadeiro e rejeitar qualquer forma de idolatria. Contexto histórico e cultural. Para entender plenamente a ameaça dos falsos profetas, é importante situá-los em seu contexto histórico e cultural. O profetismo era uma parte vital da vida em Israel e nas nações vizinhas. Os verdadeiros profetas eram os canais de comunicação de Deus, oferecendo orientação, advertência e consolo. No Antigo Testamento, os profetas atuavam como conselheiros de reis, exortavam o povo à obediência à lei e anunciavam eventos futuros. No entanto, a presença de falsos profetas era uma ameaça constante. Eles podiam desviar o povo da verdadeira adoração, levando-os à idolatria e à apostasia. A cultura da época também incluía práticas de adivinhação e feitiçaria, o que tornava o discernimento entre o verdadeiro e o falso ainda mais crucial. Era um cenário onde a voz de Deus precisava ser claramente distinguida das muitas vozes enganosas. Já no Novo Testamento, a advertência contra falsos profetas e falsos mestres continua. Com o surgimento do cristianismo, novas heresias e ensinamentos distorcidos começaram a aparecer, buscando desviar os primeiros crentes da mensagem pura de Cristo. A ênfase, então, passa a ser na fidelidade ao Evangelho e na vigilância constante contra aqueles que buscam enganar a Igreja. Interpretações teológicas e relevância moderna. As lições sobre falsos profetas não são apenas histórias antigas. Elas têm uma profunda relevância teológica e prática para nós hoje. Primeiro, a existência de falsos profetas, paradoxalmente, ressalta a soberania de Deus. Mesmo em meio a todo o engano, Deus é capaz de expor a falsidade e proteger seu povo. Segundo, a Bíblia enfatiza a importância do discernimento. Não podemos ser ingênuos. É nossa responsabilidade, como crentes, discernir entre o verdadeiro e o falso. Isso exige conhecimento profundo das Escrituras, uma vida de oração e sensibilidade à orientação do Espírito Santo. E terceiro, os falsos profetas são frequentemente alvo do juízo divino. Isso demonstra que Deus não tolera a manipulação de sua palavra e a exploração de seu povo. Há consequências para aqueles que enganam em seu nome. Mas como aplicamos isso no nosso dia a dia? Em um mundo com tantas vozes, especialmente na era digital, onde qualquer um pode se autoproclamar profeta ou mestre, é fundamental conhecer a Bíblia. A palavra de Deus é o nosso padrão inerrante. Se uma mensagem contradiz a Bíblia, ela não vem de Deus. Avaliar os frutos. Observe o caráter, o estilo de vida e o impacto dos líderes religiosos. A ganância, a imoralidade, a busca por poder e a falta de humildade são sinais de alerta. Testar as profecias. Se alguém afirma profetizar em nome de Deus, suas profecias devem se cumprir. Se não se cumprem, são falsas. Simples assim. Focar em Cristo. A verdadeira profecia e ensino sempre apontarão para Jesus Cristo e sua obra redentora, não para o profeta ou para ganhos materiais. Jesus é o centro de toda a verdade. Curiosidades e fatos menos conhecidos.
Para finalizar nosso estudo, vamos a algumas curiosidades e fatos menos conhecidos sobre o profetismo e os falsos profetas na Bíblia. A escola de profetas. Você sabia que no Antigo Testamento existiam grupos de profetas que viviam e estudavam juntos? Eram as chamadas escolas de profetas, muitas vezes lideradas por figuras como Samuel ou Elias. Embora não garantissem a autenticidade de todos os seus membros, eram centros de formação profética. É fascinante pensar em como esses grupos funcionavam. Profetas que erraram. A Bíblia, em sua honestidade, registra casos de profetas que, embora não fossem enganadores intencionais, cometeram erros ou proferiram mensagens que não se concretizaram exatamente como esperado. Isso nos lembra da falibilidade humana, mesmo entre aqueles que são usados por Deus. A distinção crucial é a intenção e a consistência de suas mensagens com a vontade de Deus, não a perfeição absoluta. O espírito de mentira. Em Reis 1, capítulo 22, há um episódio chocante onde um espírito de mentira é enviado para enganar os profetas do rei Acabe, levando-os a profetizar a vitória na batalha, enquanto o verdadeiro profeta Micaías profetiza a derrota. Isso nos mostra que o engano pode ter uma origem espiritual maligna, e não apenas humana. A popularidade dos falsos profetas. Curiosamente, muitas vezes os falsos profetas eram mais populares que os verdadeiros. Por quê? Porque suas mensagens eram mais agradáveis, menos confrontadoras e prometiam o que as pessoas queriam ouvir. Jeremias, por exemplo, foi perseguido e rejeitado justamente por profetizar a verdade impopular sobre o juízo de Deus. É um lembrete de que a verdade nem sempre é a mais popular. A profecia de Moisés sobre o profeta semelhante a ele. Em Deuteronômio capítulo 18 dos versículos 15 ao 19, Moisés profetiza que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Essa profecia é vista por muitos como uma referência a Jesus Cristo, o maior de todos os profetas, que trouxe a revelação final de Deus. Uma conexão poderosa entre o Antigo e o Novo Testamento. Chegamos ao fim do nosso estudo sobre os falsos profetas da Bíblia. Espero que esta jornada tenha sido esclarecedora e que você se sinta mais preparado para discernir a verdade em meio a tantas vozes. A palavra de Deus é a nossa bússola, o nosso guia seguro. Lembre-se, a vigilância espiritual é uma responsabilidade de cada um de nós. Ao nos apegarmos à verdade das Escrituras, avaliarmos os frutos, testarmos as profecias e, acima de tudo, focarmos em Jesus Cristo, podemos permanecer firmes na fé e evitar os perigos representados pelos falsos profetas, tanto no passado quanto no presente. Se você gostou deste vídeo e achou o conteúdo útil, por favor, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares, e inscreva-se no canal para não perder nossos próximos estudos. Sua interação nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Deixe também nos comentários suas dúvidas, suas reflexões e sugestões para futuros temas. Queremos construir uma comunidade de buscadores da verdade. Muito obrigado por assistir e que Deus abençoe a todos.